Bom dia, nós somos alunos da ETEC Professora Ilza Nascimento Pintos, nós somos do primeiro ETIM de ADM e nós vamos apresentar um trabalho de arte sobre Sandro Botticelli. Meu nome é Ana Beatriz. Meu nome é Giovana de Santos Silva. Meu nome é Camila. Meu nome é Pedro Henrique. Meu nome é Sara de Andrade Lima. Biografia. Alessandro di Mariano Vanni Filipepi nasceu em Florença em 1º de março de 1445. Ele era caçula de 5 filhos e foi apelidado por um irmão mais velho de Sandro Botticelli, que significa pequeno barril de vinho. Reconhecido por sua sagacidade e rapidez, Sandro era o filho de um curtidor, que recebeu treinamento para ouvires, mas atuou muito cedo no estúdio do pintor renascentista florentino Fra Filippo Lippi, em Florença, de quem foi discípulo. O estilo de Lippi, um dos mais importantes pintores da época, é evidenciado na maior parte das obras de Botticelli. Por meio de Lippi, Botticelli aprendeu a técnica da perspectiva linear e o uso de cores pálidas e ressonantes muito usadas nas obras do renascentista. Também sofreu influência de Antonio Pauliolo e Andrea del Verrocchio em 1460. Inquieto e rápido, Botticelli abriu a própria oficina quando tinha somente 25 anos. Ali ele aplicou o neoplatonismo, de influência platônica, reunindo ideias pagãs em figuras pertencentes ao cristianismo. Bom, o Sandro foi convidado para trabalhar fazendo a obra chamada Fortaleza, e foi através desse trabalho que ele conseguiu reconhecimento e visibilidade, tanto que ele foi chamado para servir a família dos Médici. Essa família era uma família rica de comerciantes e banqueiros que dominava Florença, e por conta de realizar os trabalhos para essa família, ele conseguiu se juntar com outros artistas famosos da época para trabalhar em outras obras. Bom, a gente achou a informação de que ele morreu em 17 de maio de 1510 e que ele morreu sozinho, esquecido, mas essa parte acho que a gente não concorda, porque como ele era um artista muito importante e ele fez quadros incríveis, ele não ia ser esquecido assim tão facilmente. Bom, o primeiro quadro é a Primavera, mas também pode ser chamado de Alegoria da Primavera. Ela é considerada a maior pintura mitológica do Renascimento. E segundo alguns historiadores, essa obra foi encomendada pela família Médici para ser dada de presente para uma noiva. Essa obra tem um caráter humanístico e alguns historiadores também acham que o tema principal do quadro é o amor e o casamento, e também aborda alguns outros temas como a sensualidade e a fertilidade. E esse quadro está exposto na Galeria degli Uffizi Florença. A outra obra é a Vênus. Essa obra é considerada uma das obras mais preciosas do Renascimento. Nesse quadro, a deusa Vênus, que é conhecida como Afrodite na mitologia grega, está emergindo sobre uma concha que muitos deduziam que foi para retratar a forma do seu nascimento. Nesse quadro, a Vênus está sendo empurrada para a costa com um vento produzido pelo deus do vento, e em meio a uma chuva de rosas. E o fato da Vênus ela tá nua nesse quadro é uma marca de Sandro Botticelli, porque naquela época quase nenhuma mulher era retratada assim. E também tem como se ver que no quadro a deusa Vênus ela está prestes a pisar na terra e logo em seguida uma ninfa vem com um manto para cobrir a deusa. Falando da pose, essa pose foi uma alusão a uma escultura que pertencia a Leandro de Médici, que era uma obra clássica da antiguidade. No quadro, o Botticelli ele tentou a todo momento trazer movimento para a obra, como tem como ver pelos cachos da deusa, das folhas das árvores, o vento, a onda. E uma curiosidade sobre o quadro é que o Botticelli ele usou uma técnica nova naquela época, que era passar uma camada de ovo sobre o quadro, e dava mais brilho e deixava mais resistente o material.
A obra Adoração aos Magos foi uma encomenda peculiar da família Médici. Na pintura, Botticelli reproduziu vários integrantes da família, além de amigos e ele mesmo. E a cena mostra os Médicis representados como os 6 magos que visitaram Jesus logo após seu nascimento. E diferente da cena descrita na Bíblia, a pintura retrata um grupo maior de visitantes, que, segundo historiadores, foi a solução para encaixar os integrantes dos Médicis e amigos na visita a Jesus. Bom, vou falar da punição de Corá, Datã e Abirã. A pintura ela foi feita na Capela Sistina, em Roma. Era um projeto de reconciliação entre o governador Lorenzo de Médici e o Papa Sisto IV. É um paralelo entre a história de Moisés e de Cristo, mostrando a continuidade do Antigo e do Novo Testamento. E explicando a imagem, a pintura retrata uma rebelião contra Moisés e Arão. Os rebeldes tentam apedrejar Moisés, só que então Josué se coloca entre eles e evita que Moisés seja apedrejado. Eles conspiram que são sumos sacerdotes e a punição foi que o chão se abriu e engoliu eles. Mas os filhos de Corá foram poupados. E basicamente a mensagem que eles queriam passar é que ninguém deve duvidar da autoridade do Papa sobre a Igreja, que naquela época já era muito questionado. Essa obra, conhecida como As Tentações de Cristo ou como Sacrifício do Leproso, é referente ao ciclo de vida de Jesus e faz parte da ornamentação da Capela Sistina, em Roma. A composição da imagem envolve vários episódios, o que torna meio confuso, mas mostra 3 cenas que justificam o título da obra, mostrando as tentações de Jesus. Que na esquerda, debaixo de uma aglomeração de árvores, Cristo, enquanto faz seu jejum, é tentado pelo diabo, com asas de morcego e pés de galinha, com veste de monge que o instiga a transformar pedra em pão. No centro da imagem, na parte mais elevada do Templo de Jerusalém, o diabo desafia Jesus a pular dali, uma vez que ele será amparado pelos seus anjos. Essa cena divide a tela no meio. À direita, sobre o monte, o diabo mostra a Jesus tesouros terrenos e prometendo que se o adorar terá total poder sobre aquelas riquezas. Só que o Satanás é expulso por Jesus, que tem às costas 3 anjos que preparam a mesa para a celebração da Eucaristia. No centro acontece uma celebração judaica, onde se encontra o sumo sacerdote e um jovem de branco que foi curado da lepra por Jesus. O jovem segura uma tigela junto com o sacerdote. E mais ao fundo, à esquerda, uma mulher aproxima-se trazendo 2 aves para o sacrifício dentro de uma vasilha de barro, sobre a cabeça. E mais à direita, outra mulher traz sobre a cabeça um feixe de madeira. E próximo dela tem um pequeno anjo segurando caixas de uva, que esses elementos fazem parte do ritual de limpeza de um leproso. As referências bibliográficas que a gente usou foi do site Toda Matéria e do site eBiografia.